Bom, bora lá agora para coesão e coerência textuais. Tá? Coesão e coerência é sempre tópico, né? Sempre tópico relativo à parte de interpretação de texto. Né? Ora aparece explicitamente aí nos conteúdos programáticos, né? De modo geral, em relação ao português, a prova de português, a parte de português, tanto no nível médio quanto superior. Às vezes não aparece explicitamente, mas está em jogo só em botar lá a interpretação de texto, né? Compreensão de texto. Vamos lá, coesão e coerência textuais. Vamos começar aqui pela parte da coerência, tá? Vamos começar pela parte da coerência. Qual é a história da coerência textual? Depois a gente pega a coesão. A história da coerência textual. Vamos lá. Pensa a coerência textual pelo oposto dela, para você relembrar e aqui anotar direitinho o que é a história da coerência. Aliás, só um detalhe. Tem gente que fica estressada com isso aqui, tá? Acha que é bicho de sete cabeças, a história da coesão, coerência. Fica assim, não, o texto tem que ter coesão, tem que ter coerência. Na hora que vai escrever, então, uma loucura. A pessoa entra numa noia desgraçada. Mas não tem que ter estresse. Tá? Pensa isso da maneira mais simples possível. E da maneira que normalmente você entende já, pelo menos, a ideia de coerência. E você sabe, a princípio, entender a ideia de coerência. Você sabe muito bem, quando você está batendo papo com alguém, sei lá, conversando, olhando alguma coisa, sobretudo batendo papo com alguém, tratando de um assunto com alguém, de vez em quando lá pela distância você fala assim, pô, mas você não está sendo coerente nessa hora. E com isso você já está se ligando e já tem ciência do que é a coerência. Só em falar isso. Aliás, nesse momento você já está entendendo a coerência pelo seu oposto, a incoerência, tal como eu pedi. Quando você chega e fala para alguém assim, pô, você não está sendo coerente com o que você diz, ou com o que você fez, ou com o que você falou que é para fazer. Não é assim que a gente faz? Quando você fala, pô, você não está sendo coerente, a pessoa está sendo incoerente. Tá. E o que é que aconteceu como pano de fundo nessa hora? O que aconteceu é que o que a pessoa disse que era para fazer, ela não está fazendo, não está batendo o que ela disse antes com o que está dizendo agora. Então, em algum momento, o que ela está falando não está fazendo sentido. Com relação ao histórico dos argumentos apresentados, dos fatos apresentados. Sim? Já é? Das situações já apresentadas. Então, não está batendo sentido, não está fazendo lógica. Deixou de fazer lógica com aquilo que foi dito antes. Então, se a incoerência tem a ver com a falta de lógica, com a falta de sentido, a coerência é o contrário disso. A coerência trata de observar as relações de sentido que um texto vai proporcionando gradativamente para a gente. Aqui a apreciação da arquitetura lógica que vai sendo construída em termos textuais. Seja textual oral ou seja textual escrito. Tanto faz, porque tudo é texto. Tudo bem, gente? Se é escrito, se é linguagem escrita ou linguagem oral, pouco importa. Tá? Bom, enfim, então é isso que você tem que botar na cabeça. A coerência simplesmente implica avaliar o sentido e a lógica do texto. Detalhe, é a lógica do texto, não é a lógica que eu quero que o texto tenha. Eu tenho que apreciar, saber apreciar, não aquilo que eu quero que o texto diga. Eu não tenho que querer nada, você não tem que querer nada. É o texto que já por si só está querendo. E está dizendo como é que ele quis. Sim? E a gente tem que parar e ter atenção. Saber como é que foi ali os arranjos lógicos daquele texto. Da onde o cara partiu, o que aconteceu no miolo, onde ele queria chegar com aquilo. É ali, no texto, que interessa apreciar a coerência. E não em relação ao meu conhecimento do assunto em relação à expectativa que eu quero ter ou quero que o texto tenha sobre aquele assunto. Tá claro isso? Tá? Beleza. Bom, depois, vamos lá para o segundo item. O segundo item é a coesão. É o item da coesão. Sim? Coesão. O que é a coesão na prática? Primeiro, vamos fazer uma tradução imediata para isso. Coesão tem que ser sinônimo disso aqui, ó, na nossa cabeça. Coesão tem que ser sinônimo disso aqui, ó. Ligação. Ligação. Observar coesão do texto é observar ligação de um texto. Mas aí você tem que me perguntar, já de imediato, o seguinte, Antônio, mas a ligação do que com o que? Vamos lá. A ligação é entre as partes do texto. Tá? Aliás, vamos anotar aqui. É a ligação entre as partes do texto. Tá?
É isso que a gente tem que botar na cabeça. Basta isso inicialmente. Tá? Basta isso inicialmente. Aí você vai falar assim, Antônio, mas que parte do texto? Bom, aí você tem uma infinidade de situações, quer dizer, uma infinidade. Né? Uma finitude bastante extensa. Você pode apreciar isso, né, as partes do texto, a ligação entre as partes do texto, desde uma mera relação de vocábulo com vocábulo, né, de palavra com palavra, isso é, de expressão para expressão, de frase a frase, de oração a oração, período a período, parágrafo a parágrafo, e ainda se bobear o texto no todo com o seu título. Tá? Então você tem tudo isso para observar em relação a partes do texto se relacionando, se ligando entre si. Tá? Inicialmente, a história da coesão textual implica olhar para duas classes gramaticais que nasceram para ligar. Tá? Duas classes gramaticais que nasceram para ligar. Quais são essas classes? São as preposições e ainda as conjunções. Tá? Mas não só elas. Vão entrar aqui nesse rol também, nessa brincadeira, todas as locuções prepositivas e ainda ou conjuntivas. Todas essas criaturas aparecem em cena, num primeiro momento, quando se pensa a questão da coesão, os elementos que servem para ligar as partes do texto. Né? Preposição serve para ligar, conjunção serve para ligar, tanto frase quanto oração. Né? Tanto vocábulo quanto oração. Sim? Tranquilo? Tá? E locuções prepositivas e conjuntivas, só para a gente rememorar rápido. Quando você tem lá uma medida aqui, uma medida em que, né? Um apesar de que, você tem aí locuções conjuntivas. Né? Sim? Ou ainda, por causa de, por custa de, ou às custas de. Né? Todas essas expressões são locuções prepositivas, porque terminam por uma preposição. É a terminação que dá nome. Tá? A gente viu isso na nossa aula de gramática. Quem não viu, depois pega o vídeo e assiste lá. Né? Se você comprou o módulo completo com gramática e interpretação. Se não, depois dá uma rememorada no livro. Ou, enfim, depois assiste a aula aí. Bom, enfim. Inicialmente é isso. Só que tem o seguinte. Na verdade, você não pode ficar preso só à ideia de que a questão da ligação entre as partes do texto envolve só olhar para preposições e conjunções. Na verdade, isso aqui pode se desdobrar, né, e implicar a presença de olhar todas as classes gramaticais. Porque todas as classes gramaticais podem participar mais hora, menos hora, dessa brincadeira. Né? Todas elas. Sim? Só para você ter uma ilustração rápida disso. Tá? Uma ilustração rápida. Quando você pega um exemplo como esse aqui, ó. Fui ao shopping. Aí depois alguém diz, lá estava um inferno. Né? Considerando essas épocas aí de datas comemorativas, Dia das Mães, dos Pais, dos Papagaios, dos Periquitos, do Coelhinho da Páscoa, esse negócio todo, que aí normalmente os shoppings entopem, né? Estabelecimentos comerciais entopem, de modo geral. Olha aqui, o que é que você tem nesse trechinho para eu te mostrar outras classes participando dessa brincadeira de uma classe se ligar a outra dentro de um texto. Né? O nosso texto aqui é pequenininho, claro, né? Porque a gente não tem como escrever um texto gigante aqui, também não seria relevante, ia perder tempo. Mas aqui você já tem como apreciar os fatos. Repare que a palavra lá, né, você está vendo, se refere a quem? Se refere a shopping. Não é isso? Se refere a shopping. E esse se referir já tem a ver com o ligar. Né? Se tem a ver com ligar, uma coisa se ligar a outra, isso tem a ver já com o apreciar movimentos de coesão textual. Tá? Isso já tem a ver com apreciar movimentos de coesão textual. E a propósito, qual é a classe gramatical que está em jogo aqui? Dessas duas palavrinhas. São preposições e conjunções? Claro que não. Né? O lá, o aqui, o acolá, a rigor, o que são? A rigor, inicialmente, são advérbios. Não é isso? Então você tem aqui um advérbio que se liga a quem? A palavra shopping. A palavra shopping, que classe gramatical é? Não vale falar que está em inglês, tá? Por favor. Tá? Aqui tem um artigo antes. Isso aqui vai ser o quê depois? Isso, muito bem. Isso aqui é um nome. Né? Isso aqui é um substantivo. Né? Tem gente que, meu Deus, fala que está em inglês, não pode... Ai, meu Deus. É essa história. Bom, você entendeu. Então aqui você está vendo que participaram
movimento de coesão do texto, um advérbio em relação a um substantivo. Isso pode se dar com qualquer outra classe. Tá? Aliás, depois eu vou dar uma desdobrada nisso, você vai ver mais casos. Tudo bem, gente? Tá legal? Ok? Ok? Só que ainda tem mais detalhes para a gente ver. Quer ver mais detalhes? Quer? Olha só, tem mais detalhes para a gente ver. Porque é o seguinte, movimentos de coesão, isso é, de ligação entre as partes do texto, pode se dar, inclusive, na omissão, ou com a omissão, de vocábulos, isso é, de palavras, ou expressões, ou frases. Tanto faz. Ou orações, se for o caso. Tá? Aí você vai falar assim, caraca, Antônio, tá maluco? Não, tô não. Aí eu perguntar assim, por que eu tô maluco? Hein? Tô maluco por quê? Ah, porque eu tô falando de omissão. Omissão é ausência. Né? Omissão é ausência. Aí você fala assim, ué, mas como é que na ausência de um elemento, de um vocábulo, ou de uma expressão, você pode apreciar a ligação entre as partes do texto? Você pode, quer ver? Vou te mostrar de uma maneira bem simplória. Só um detalhe. Essa história aqui mexe com aquela história de elipse e zeugma. Elipse e zeugma são duas figuras de sintaxe, quer dizer, praticamente a mesma. Depois a gente vai ver isso também em figuras de linguagem para quem for pegar o módulo completão. Tá? Isso mexe com aquela história de elipse e zeugma. Ambas aqui mexem com a história de omissão de vocábulos e expressões. Daqui a pouco eu vou botar a definição direitinho ali para vocês. Tá? Mas antes, deixa eu te mostrar a situação na prática. E, aliás, da prática, a gente volta aqui para te mostrar o que é elipse e o que é zeugma. Vamos pegar aqui a situação na prática? Bora? Só para você ver como é que isso acontece em termos de ausência e omissão de vocábulos? Sim, sim. Se você pega um texto como esse, ó, simplório como esse. Aliás, já até botei isso aqui no meu curso de gramática. Né? Quando você pega um texto dizendo assim, ó, leia os jornais. Leia os jornais. Aí depois, ele, revistas. Ele, revistas. O que é que você tem? O que é que você tem aqui nesse texto? Você tem um texto que é entendível, é pequenininho, entendível, né? A gente consegue compreender esse texto. Mas está todo mundo aqui escrito nesse texto? Todas as palavras possíveis de serem ditas estão ditas? Claro que não. Você está vendo que não. Não é isso? Então vamos lá. O que é que você tem aqui primeiro? Primeiro, você não teve aqui a edição do pronome reto eu. Certo? Ele estava de fora. Depois, no segundo momento, você não teve aqui a edição do verbo ler. Estou botando aqui na forma de infinitivo. Certo? Sim, você sabe que aqui, no primeiro momento, era o pronome reto que tinha que aparecer. Porque quem é que garante isso? É aqui a desinência ou de número de pessoa. Né? De número primeira pessoa e ali, quer dizer, pessoa primeira e de número. A de singular, a primeira pessoa do singular. Sim? Então, repare, essa terminação aqui é que nos deixa preso ao pronome eu. Se nos deixa preso, nos liga. Se nos liga, isso é apreciar movimentos de coesão no texto. Aí você fala assim, Antônio, mas de maneira tão banal assim? Pode ser assim? Pode. Pode. Tão trivial, tão simplório? Isso é o mais simplório, talvez, que a gente possa visualizar. Mas já é apreciar movimentos de coesão textual. Sim? Tá? E você fala assim, sempre vi isso, nunca atinei para o fato. Mas porque você já conhece, só não sabe o nome do boi. Né? Às vezes não sabe o nome do boi. E a situação é simples mesmo. Já com relação ao verbo ler, você viu aqui que o verbo ler não foi escrito no segundo momento, né? Tinha que ser ele ler revistas. Né? Aí sem o R e com acento lá pertinente à terceira pessoa do singular. Tá? Mas aqui, rapidamente, a gente recuperou o verbo ler. Né? A gente recupera. E recupera por quê? Porque o contexto da segunda oração é o mesmo contexto da primeira. Né? Com jornais e revistas, a princípio a pessoa vai ler. Né? Ela não vai mastigar, não vai botar molho branco e comer aquele negócio. Não é isso? Né? Muito bem. Então, nessa hora aqui, você está vendo que a segunda etapa do texto se liga à primeira. Se liga, isso tem a ver com apreciar movimentos de coesão textual.
Sim, nos dois aspectos. Primeiro ali com a omissão do pronome reto, depois ali com a omissão do verbo ler. E se liga, eu já mudei de cor. Né? Eu mudei de cor um fato do outro para quê? Para aquela história de zeugma e elipse lá, que daqui a pouquinho a gente vai anotar. Tá? Enfim. Mais um exemplo, para você ter uma ilustração, outra aqui. Tá? De observar movimentos de coesão textual, de ligação com a omissão de vocábulos. Vamos pegar uma frasezinha simples. Uma frase que a gente, a princípio, para quem dispõe de tal recurso eletrônico, pode dizer o tempo todo. Né? O que não dispõe, conhece quem tenha. Tá? Olha só, quando alguém diz assim, o celular tocou. O celular tocou. Olha só, essa é uma frase razoavelmente cotidiana nas grandes metrópoles, em lugar em que todo mundo tem aparelho celular. Não é isso? Telefone celular. Essa é uma frase que todo mundo entende, é uma frase tranquila, banal, besta, cotidiana, corriqueira e tudo mais. Aqui, está todo mundo dito. Todas as palavras aqui que podiam ser editadas foram editadas. Foram colocadas ali no texto, escritas, explicitadas no texto. Foram ou não foram? A princípio, a gente fala assim, foram. Tá tudo bem. A princípio, sim. Só que, repare, aqui, nesse texto, você tem a omissão de um vocábulo, certamente de um vocábulo, que, aliás, eu já até mencionei. O vocábulo é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É a palavra telefone. É a palavra telefone. Sim? Ok? Você vai falar assim, pô, Antônio, mas é óbvio. Né? Para a gente que tem celular, aparelho telefônico celular, não precisa dizer essa palavra. Não, a questão de entrar no aspecto de precisar dizer ou não dizer é outra história. É outra história. O que eu estou aqui querendo saber é se tinha uma palavra que não foi editada. Ela, de fato, não foi editada. Sim, não tinha sido editada. E isso aqui tem a ver com coesão textual? Tem. Tem. Independente da necessidade, porque a necessidade, na verdade, vai ser proveniente de saber se o seu interlocutor, se o seu ouvinte, né, o leitor, no caso do texto escrito, ele conhece ou não o aparelho celular. Né? Para quem acha que isso é tão banal, beleza, mas tem que lembrar que em muitos cantões desse Brasil sequer tem energia elétrica. Né? Sequer tem energia elétrica, sequer tem comida, às vezes água, né? Meio de transporte, então não é bem assim. Né? Região metropolitana que a gente dispõe de computador, internet, tudo mais, cheio de aparatos eletrônicos ao nosso redor, é cotidiano, nosso, é tranquilo, nosso. Já para a gente desnecessário dizer a palavra telefone. Mas ela está em jogo nesse texto aqui, né? Nesse testículo. Né? Com X, tá? Olha aqui. Nessa hora, aqui você tinha que voltar à pergunta. Isso tem a ver com vou nem sublinhar assim. Isso tem a ver com coesão textual? Tem. Sabe por quê? Porque algo naquele texto ali, no final, determina a lembrança da eventual necessidade da palavra telefone. De recuperar a palavra telefone. O que é que determina? É só a palavra celular? Ela por si só, não. Sobretudo se se considerar ela fora desse contexto. Né? Fora desse contexto, né, a palavra celular pode ser simplesmente o adjetivo, né, que é inerente à qualificação de eventos que acontecem dentro da célula. Né? Um evento que acontece dentro da célula, ou das células, é um evento celular. Né? Fora de contexto, você pode ter esse apelo para esse vocábulo. Né? Ainda, só o verbo tocar também, fora de contexto, ele pode ter múltiplos usos. Né? Você pode ter o tocar no sentido de sensibilizar, o tocar no sentido de encostar o dedo, né? De encostar a parte do corpo, de se recostar. Enfim, por aí vai. Né? O tocar no sentido de chamar a atenção. Né? Se toca aí. Né? Não tem essa expressão? Então, aqui não é nem um só vocábulo, nem um só outro. Aqui você tem os dois vocábulos juntos, né? Fazendo, ou melhor, gerando a possibilidade de você ativar a lembrança de que isso aqui pertence à ideia de telefone. Assim? E se ligar e se referir à palavra telefone. Mas, enfim, se isso aqui nos permite a lembrança, a ligação com a palavra telefone, isso tem a ver com apreciar movimentos de coesão textual. Tá claro isso? Tá? Sim? Tranquilo? Beleza?
Então é só isso que você tem para lembrar nesse momento. Não precisa lembrar de mais nada. Tá? E isso é trivial, não é trivial? É trivial, só que passa batido, não passa? Vou te dizer mais, isso já foi pergunta de prova. Né? Exemplos bem próximos a esse já foi pergunta de prova na época da gloriosa NCE. Sim, chama de gloriosa porque tinha as perguntas inteligentes, né, sutis, inteligentes nesse nível. Né? Você fala assim, isso não tem nada inteligente, isso é banal. Tá, tudo bem, mas quando você vê isso aparecendo em prova do nada, uma pergunta que ninguém espera, acaba se tornando um evento de inteligência. Chamar atenção para o simples é tão inteligente quanto achar que se faz raciocínio complexo. Né? Mas, enfim, voltando para cá. Aqui você tem movimentos de coesão textual, né, de ligação entre as partes do texto, partindo da omissão de vocábulos. Tá? E ali ocorreu tanto elipse quanto zeugma. Onde é que você teve elipse e onde é que você teve zeugma? Olha colorido. Elipse eu coloquei em azul. Zeugma em vermelho. Né? Então, olha aqui. Quando você volta ao texto, o que eu botei em azul é caso de elipse. É caso de elipse. Eu vou anotar aqui para ficar registrado aí para você. Isso aqui é caso de elipse. Tá? Elipse. E o que está ali em vermelho, que é o verbo ler, é caso de zeugma. Aí eu tinha que te perguntar o seguinte, só que a gente não dá para bater esse papo aqui de reto, tete a tete. Mas eu tinha que te perguntar aqui o seguinte, o que é que então garante a existência da elipse, né, a elaboração de uma elipse e de um zeugma? Né? Claro que o garante é uma ausência. Tá, mas de quem? De quem? Aí você vai falar assim, de pronome, né, de substantivo, né, do zeugma é um verbo. Não tem nada a ver com classe gramatical, nem com função sintática. Não precisa se preocupar nem com parte gramatical, nem com parte sintática. Repare só o seguinte, aqui no eu e aqui na palavra telefone, você tem a recuperação de dois vocábulos que responde para você aí. Eles já tinham aparecido no texto? Eles já tinham sido mencionados no texto antes? Tinham? Tinham? Não, não tinham. Repare que aqui é o começo do texto. Enquanto que no zeugma, repare, o verbo ler já tinha aparecido, não tinha? Tinha aparecido aqui no texto. Então a diferença é só essa. Na elipse, o elemento que foi ocultado, que está sendo ocultado, que está omisso, ele ainda não foi citado no texto. E no zeugma já. Só isso, é só essa a diferença. Então vamos anotar essa diferença? Bora? Então vamos anotar. Na elipse, você tem aqui a omissão. Você tem aqui a omissão de um termo que não apareceu no texto. Ou melhor, não apareceu ainda no texto. Eu botei o ainda, se quiser coloque o ainda aí. Tá? Enquanto que o zeugma é a omissão de um termo que já apareceu no texto. Que já apareceu no texto. Tranquilo? Tá? É só essa a diferença. Um ainda não apareceu, o outro já apareceu. Nada além disso. Tá? Na verdade, o zeugma é como se fosse uma espécie, um subtipo, né, da elipse. Né? Porque tudo que é omissão, de modo geral, se chama de elipse. Né? Mas se for especificar, particularizar, aí você tem essa diferença para lembrar. Sim? Aliás, a UNB de vez em quando bota aí as omissões tudo como elipse, tá? Raramente ela requisita essa diferença. Para quem faz prova de concurso o tempo todo e pega a UNB pela frente, tá aí o recado, tá? Só preste atenção na questão, vê se ela requisita aí uma diferença entre elipse e zeugma. Se não requisitar, ela está chamando tudo que é omissão de elipse, tá?
Tudo que é omissão ela costuma tratar como elipse. As bancas não costumam ser tão pormenorizantes, tão detalhistas nesse aspecto. Mas tá aí, você tem ciência do fato. Tá ok? Tranquilo? Bom, tocando barco. Tocando barco, a gente ainda tem que falar de coesão no seguinte aspecto. Antes eu quero te chamar a atenção para um fato. Um fato. O fato é o seguinte. Que coesão e coerência, por favor, por mais que a gente tenha aqui tratado delas separadamente, feita a anotação delas separadamente, não entenda que essas duas criaturas são separadas uma das outras. Tá? Essas criaturas não são separadas uma das outras. Ao contrário, a relação entre elas é muito grande. É muito grande mesmo. Tá? E normalmente o que uma proporciona acaba interferindo na qualificação da outra de igual modo. Eu falei costuma. Tá? Isso é. O que eu estou dizendo na prática é o seguinte. Vou mudar de cor aqui. Normalmente, um texto que tem um bom sentido, uma boa lógica, ele tem uma boa ligação entre as partes. Tá? Se eu estou dizendo que normalmente um texto que tem um bom sentido, uma boa lógica, ele tem uma boa ligação entre as partes, significa que a tendência é a de um texto coerente ser necessariamente um texto bem coeso. Sim? Então o que eu estou te dizendo é que a coerência afeta a coesão de maneira quase que diretamente proporcional. Tá? E em contrapartida o mesmo fato se dá. Por exemplo, se eu tenho um texto bem ligado, necessariamente ele tende a ser um texto de uma boa lógica, né? De um bom sentido, de um sentido bem construído entre os seus argumentos, suas partes, né? Seus eventos e etc. É claro isso? Tá? Sim? Por sua vez, se eu tenho um texto mal ligado, ora aqui, ora ali, né? Pontualmente, entre um período e outro, né? Dentro do mesmo período, ou entre um parágrafo e outro, eu vou ter um texto com problemas de coesão, ou no seu todo, ou em determinadas partes. Porque a coisa pode ser global e pode ser parcial. Sim? Sim? Um texto mal ligado, ou no todo, ou em parte, ele vai ser um texto, ele tende a ser um texto incoerente. Ora no seu todo, ora na parte. Depende do que está acontecendo lá junto ao texto que a gente está lendo. Está claro isso? Tá? Isso é importante, importantíssimo. Uma coisa tende a beneficiar ou atrapalhar a outra, dependendo do evento que esteja ocorrendo. Está claro isso, galera? Tá? Legal? Sim? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Aspectos ainda relativos à coesão e coerência. Subtipos de classificação de coesão e coerência. Depois ainda tem mais subtipos, tá? Mas, por hora, olha aqui. Você pode ter a coesão sendo classificada como interna e como externa. Você vai falar assim, Antônio, o que é isso? Nunca vi isso. Em prova, nunca vi aparecer isso. Em prova também não vejo, não. Tá? Episodicamente, alguma questão esbarra nisso aqui de longe, né? Mas vai que começa a cair. O nosso curso aqui já está prevendo, enfim, o que de repente vai acontecer numa situação qualquer no futuro. Tá? Vamos lá, a história da coesão interna e da coesão externa. O que é que está em jogo aqui? A coesão interna, se liga, ela normalmente, como coesão está muito vinculada à ideia da presença de conector, né? Vinculada à presença de olhar conector, isso aqui meio que, não vou dizer desmistifica, mas tenta tirar isso desse cenário estreito de olhar ou ficar preso só a conectores. A coesão interna, ela faz uma conexão privada de conectores. Aqui você não tem conectores. Na coesão interna, você não tem conectores. E repare o texto aqui, ó. Aí você vai falar assim, antes de olhar para o texto, Antônio, mas como é que eu vou apreciar a coesão sem conector? Não, dá para apreciar. Né? Se você tem uma sequência de vocábulos que estabelece algum vínculo de sentido entre si, né, e você consegue reunir isso numa unidade significativa qualquer, consegue fazer uma síntese, um resumo qualquer, você consegue ali apreciar que aquelas palavras de alguma maneira se ligaram entre si. Quer ver isso? Olha no texto que você tem aqui. Ó. Quando você tem o texto dizendo Marcos, Rio de Janeiro, lugar desconhecido, o que é que você já vai montando na sua cabeça? Bom, Marcos está nesse lugar aqui, que é o Rio de Janeiro. Né? Para ele, o Marcos provavelmente é um lugar desconhecido. Né? Aí depois, distração, ruas,
Carros, acidente. Melhor, acidente grave. Ó, o que aconteceu? Marcos está no lugar, né? O que a gente consegue aqui sintetizar? Que Marcos está num lugar que ele não conhece, né? E está lá atarantado, distraído, né? No lugar que tem carros, né? E distraído, o que aconteceu? Aconteceu de um carro pegar o tal do Marcos e ele sofreu um acidente grave. Você tem aqui, sinteticamente, uns poucos vocábulos, maior parte aqui substantivo, né? Uma hora ou outra adjetivo aqui, sim, no desconhecido no grave, aparecendo, mas você viu que você consegue montar uma unidade significativa aqui. De uma cena, de uma pessoa ali, quase que, digamos assim, perdida numa cidade cheia de carro e sofre um acidente. Né? Perdida, se não perdida, pelo menos assim, sem saber exatamente onde está. Né? Sim, e repare, conector você teve? Teve alguma preposição, alguma condição aqui? Salvo aqui na expressão Rio de Janeiro, que é o nome próprio, né? Você não teve nenhuma preposição ligando cada uma dessas expressões aqui. Dessas expressões nominais, dessa série de substantivos. Que a que apareceu ali foram substantivos. Certo? Tranquilo? Isso aqui é chamado de coesão interna. Interna por quê? Porque o elemento coesivo não aparece na superfície do texto. Não aparece redigido no texto. Já é? Não foi preciso. Deu para juntar ali tudo. Tá? E deu para juntar e montar uma lógica viável para aquilo. Tá? Bom, já a coesão externa é aquela em que justamente a gente tem a anotação dos elementos de coesão, né? Sobretudo considerando primordialmente os conectores. Então a coesão externa é aquela em que a gente enxerga os conectores, o que não necessariamente garante uma boa coesão. Às vezes o texto está cheio de conector, mas cheio de conector mal utilizado. Sim? Então ele teve coesão externa, quer dizer, teve elementos de coesão externa, mas a coesão fica prejudicada quando o conector é mal utilizado. Tá? Aqui eu não boto um texto com coesão mal utilizada, com a coesão defeituosa. O que eu fiz aqui agora é remontar o cenário do texto aqui de cima, só que com elementos coesivos aparecendo, né? Sendo externalizados, sendo explicitados, sendo mostrados na superfície do texto, escritos. Simplesmente isso. Tá? Sim? Tá? Aqui você tem que colocar há conectores, se quiser, escritos no texto. Tá? Aqui não há conectores escritos. Sim? Se quiser, anota assim. Tá ok? Beleza? Então olha para o texto. Né? Um texto que, a princípio, tenta dar conta do mesmo cenário de cima. O texto diz, Marcos veio ao Rio de Janeiro. Porém, é um lugar para ele desconhecido. Sofreu, portanto, um acidente grave porque anda distraído demais pelas ruas. Olha só aqui a presença dos elementos de coesão. Tá? Olha aqui a presença dos elementos de coesão. Deixa eu mudar aqui para o marcador. Eu só vou mostrar para você. Onde que você teve aqui elementos de coesão? Pensa em preposições e conjunções. De cara você tem aqui o porém. Porém é um elemento conector. É um conector adversativo. A gente estuda lá nas coordenadas. Né? Você tem aqui, porém, é um lugar para ele desconhecido. Sofreu, portanto, outro conector. Um conector agora de nexo conclusivo. Né? De nexo conclusivo, também coordenado. Aí você tem que sofreu, portanto, acidente grave. Porque anda distraído demais pelas ruas. Ó, aqui você tem outro conector, né, apresentando o nexo ou causal, explicativo. A gente tem que parar ali para ver. Sim, mas o porquê é um conector. Né, mais uma conjunção aparecendo aí. Então aqui você teve na superfície desse texto, escrito, redigido no texto, conector. Isso é o caso de coesão externa. Se eu meto aqui conectores que não tem nada a ver com o que eu quero dizer, eu vou estar provocando um problema de coesão. Certamente um problema também de coerência, né, afetando a lógica do texto. Tá claro isso? Tá? Beleza? Tranquilo? Na paz? Então é isso aí. Então fica de olho, porque isso aqui, na verdade, é muito mais de caráter ilustrativo para a questão da coesão. Sim, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Legalzinho? Isso aí.